O Marco falou, El e Yahvé eram dois deuses diferentes? Depende, né? No canal de cortes, eu já falei disso em live algumas vezes, no canal de cortes tem alguns vídeos sobre isso. Talvez até com esse título, não sei. El e Yahvé eram dois deuses diferentes. Na origem, sim. Na origem, sim. El é um deus cananeu e Yahvé provavelmente, é mais complicado o caso de Yahvé, mas provavelmente é um deus que vem da região mais sudeste ali do Levante, comunicando ali com por Edom, Arábia, talvez, com a região de Midian, né, dos midianitas, e originalmente eram deuses diferentes. Agora essa pergunta se X e Y eram ou são deuses diferentes, você tem que ter bem claro na sua cabeça o que você está querendo responder com essa pergunta, colocar em questão com essa pergunta. Se é a existência. É possível falar que Zeus e Júpiter são deuses diferentes? Tipo assim, num nível ontológico, né, no nível da realidade objetiva. Zeus e Júpiter são o mesmo deus? Você consegue acessar o mundo dos deuses para distingui-los? Se eles são vários ou se são um? Um é diferente do outro ou são nomes diferentes para uma mesma entidade? Você entende que aí você já entra numa dimensão mais metafísica, teológica? Então, assim, na realidade, El e Yahvé são deuses diferentes? Aí não é uma pergunta para historiadores. A pergunta para historiadores é: as pessoas pensaram em El e Yahvé como um mesmo deus? Em alguns momentos sim, em outros momentos não. Na Bíblia hebraica, El e Yahvé são deuses identificados. São deuses, são o mesmo Deus. El e Yahvé são o mesmo Deus. Fundamentalmente são o mesmo Deus. Agora, originalmente, Yahvé e El eram pensados pelos outros povos ali de Canaã ou em outros momentos de desenvolvimento das religiões de Judá e Israel como entidades diferentes, que vão ter um templo diferente para cada um culto diferente para cada um, peculiaridades, por exemplo, Yahvé era originalmente mais associado à tempestade, à fertilidade, à chuva, à guerra. El é um deus cananeu mais sedentário, né? O deus Otiossos, como diz o Mircea Eliade, né? Um autor que a gente sempre comenta aqui no canal. É um deus ocioso, um deus que é o deus criador, mas ele não participa de forma muito ativa dos acontecimentos nem da corte celestial. Aí ele participa um pouco, mas nessa postura de um rei mais distanciado, e não participa muito dos acontecimentos no nosso nível aqui, né, na experiência humana. Quem participa mais disso é, por exemplo, Baal, que é um deus também da tempestade, da fertilidade, que você quer que faça chover, que você chora a sua ausência, né, porque os campos não vão prosperar, as pessoas não vão se alimentar. É um deus mais próximo da experiência cotidiana dos antigos, é Baal, que vai ter muito mais culto para ele por causa disso. As pessoas vão escrever muito mais sobre essa figura mitologicamente do que sobre El, porque ela está mais próxima da vida cotidiana, né? Mas assim, em breve, esse é em breve mesmo, tá? Esse ano ainda, no primeiro semestre ainda desse ano, então é brevíssimo para os padrões desse canal, né? Teremos bastante conteúdo sobre isso, sobre religião de Canaã e a antiga religião de Israel e Judá. O Zé, ele te tinha falado, né? Já Alá e Yahvé são de fato o mesmo Deus. É a resposta que eu dei antes. No caso de Alá, Alá é um termo que é equivalente ao termo El, né? Uma palavra que significa Deus e que é utilizado no árabe. É um termo tão genérico quanto a palavra Deus é uma palavra genérica no português, mas tem um uso tão específico entre os muçulmanos, apesar da sua origem genérica, como a palavra Deus tem no contexto, sei lá, brasileiro. Quando você fala assim, Deus é fiel, a referência é ao Deus bíblico, né? Tipo assim, quando alguém lê Deus é fiel, dificilmente alguém vai pensar assim, o cara tá querendo falar aqui que Exu é fiel, ou que Olodumaré é fiel, ou que Thor é fiel. Tá implícito pelo contexto ali que a referência é a um horizonte, né, tradicional judaico-cristão. Da mesma forma, quando se fala Alá entre os muçulmanos, eles sabem muito bem que aquilo é de uma tradição específica. Não estão falando de qualquer deus, mas a palavra funciona. Se você quiser falar de... A palavra que é a palavra para deuses, que pode ser usada para Zeus, que pode ser usada para Afrodite, também tem essa raiz no árabe, né? Inclusive o Glossonauta tem um vídeo sobre isso. Depois procure lá no canal do Glossonauta, que é um canal de linguística excelente aqui no YouTube, que ele fez um vídeo especificamente falando sobre isso. Acho que o título chama Alá e Deus são o mesmo, alguma coisa desse tipo. Javé já não é um nome genérico, né? É um nome próprio de um deus específico, que era o deus
patrono, né, tutelar ali de Israel e Judá, que a gente encontra Javé ao lado, em documentos históricos, né, ao lado, sei lá, de Baal, de Asherá, que são outros nomes próprios de Chemosh, que são outros nomes próprios de outros deuses, que também tem uma forma genérica, né? Baal pode significar só Senhor, Asherim, né, o plural de Asherá, pode significar deusas, mas podem ser usados como nomes próprios também. O Marco falou aqui uma coisa que eu sempre tive dúvida é sobre um possível sincretismo nórdico com o cristianismo, em coisas, por exemplo, como Ragnarok. Você tem toda razão em ter dúvidas a respeito disso, porque realmente não se sabe até qual foi a extensão em que o cristianismo impactou a mentalidade, né, a forma de pensar sobre a cultura viking ou escandinava pré-cristã, porque os textos que a gente tem, os textos mais completos, mitológicos, as Edas, né, poética e em prosa, o poema, né, o Voluspa, que fala sobre o Ragnarok e vários outros textos, tudo isso, o Havamo, esses textos todos são pós-contato com os cristãos. Então não dá para saber exatamente se entrou alguma coisa ali, se o autor está lendo. Inclusive esses textos provavelmente só foi possível, né? Isso é uma hipótese. Mas a razão para a gente encontrar esses textos e não textos mais antigos é que os caras que escreveram esses textos, né, que registraram essas crenças populares, essas crenças tradicionais nórdicas, já não as seguiam. Já não eram, não é um sacerdote de Freia, por exemplo, uma sacerdotisa de Freia, um sacerdote de Odin, que está escrevendo esses textos, esses poemas nórdicos. São cristãos, da região mesmo, mas são pessoas que já são cristãos e conseguem falar daquilo como cultura, não como uma religião viva mais, da mesma forma que hoje, ou sei lá, há 1000 anos na Idade Média o pessoal falava sobre Zeus, os poetas, né, renascentistas falavam sobre Afrodite, sobre coisas desse tipo. Então não tem aquela carga religiosa tão pesada, então aquilo não entra em contradição em uma polêmica tão perigosa com a estrutura cristã que domina agora aquela região. Então você pode circular esses textos sem grande problema, porque é uma coisa mais de cultura, não de religião, entende o que eu quero dizer? Então, todo o acesso que a gente tem, até onde eu saiba, tá? Até onde eu sei, todo o acesso que a gente tem textual aos mitos em torno do Ragnarok são pós-contato com os cristãos. A gente não tem uma forma de acesso, talvez assim, textos, inscrições, né? Runas, com pouquíssimo volume de informação, mas textos mesmo de elaboração mais longa sobre isso, que nos dá mesmo imagem disso, é tudo pós-cristão, né? E o Marco falou, percebo também que não se vê muito isso de fim do mundo em religiões indo-europeias, sem falar de Loki, que tem muita semelhança com a figura do diabo. Mas é difícil também saber, num nível muito sofisticado, assim, muito complexo, como que eram as crenças dos povos. Não sei se está falando dos proto-indo-europeus, né? Mas se estiver falando de indo-europeus em geral, se valer, por exemplo, os persas, no caso de algumas expressões do zoroastrismo, tinham uma crença de fim do mundo muito forte, que inclusive inspira o apocalipticismo judaico, né? Não determina, não causa, mas está na matriz ali da expressão apocalipticista judaica. Assim como na Índia, em várias outras culturas, eu ia para as Américas, mas vamos ficar na Índia porque está falando de indo-europeus, tem a ideia muito de ciclos, né, que acabam. Então tem um fim do mundo, mas tem um recomeço. A questão da Kali Yuga, né, dessas eras em que a virtude vai decaindo até um momento terrível, em que o mundo dá um restart, né, um reboot, e você começa de novo ou parte para um novo ciclo. Né? Essa ideia de renovação de ciclos é muito comum em várias culturas do planeta, até por uma questão que a gente poderia dizer que uma das, pelo menos, inspirações mais fortes para isso, mais óbvias para isso, é a questão das estações. Onde o inverno representa a morte de forma muito concreta, até porque pessoas, né, na antiguidade morriam muito mais no inverno por questão de temperatura e questão de indisponibilidade de alimentos. Você tem que se preparar muito para isso, e se você sobreviveu ao inverno, você tem uma renovação do mundo. No caso do cristianismo também, não é? O mundo não acaba pura e simplesmente, né? Você tem novos céus e nova terra, uma renovação. Você tem pessoas vivendo ainda depois que o mundo acaba, ainda tem pessoas vivendo, não é isso? Então, assim, não vejo como tão diferente assim de outras expressões. A questão é que não teria algo depois, não teria um outro fim do mundo depois desse, né? Seria uma coisa só, mas também não é um fim do mundo, é igual, sei lá,
Igual a ideia do fim da história. Mas o debate não precisa entrar nisso, não.